galera, sejam muito bem-vindos ao nosso querido e amado Quinto Período, o podcast do Exalta Rio em parceria com a FIBERJ. Aqui a gente valoriza quem constrói basquete do nosso estado. Antes do programa começar, temos mais uma promoção, hein? Temos um sorteio. Essa bola da Molten espetacular pode ser sua, tá? Você vai acessar agora o Instagram do Exalta Rio e lá você vai ver como concorrer a essa bola. Tem que marcar alguém nos comentários, seguir o nosso Instagram do Exalta Rio e também seguir o youtube.com/Exalta Rio. Essa bola Molten aqui, 7 polegadas, que é uma bola oficial da Confederação Brasileira de Basquetebol e também da FIBERJ. Olha, antes da gente começar também, a gente tem que parabenizar a nossa seleção brasileira masculina, que venceu a AmeriCup, venceu a equipe da Argentina. Então, ó, uma salva de palmas aí, a nossa seleção masculina. Brasil! Agora sim, vamos começar o nosso quinto período de hoje. Leonardo, vamos juntos para mais um episódio. Mais um. Gente, obrigado pela presença de vocês. São duas referências minhas, né, do basquetebol. Os caras que eu admiro demais. Obrigado ao Tijuca, obrigado ao Flamengo. E a vocês por terem aceitado esse convite para participar desse bate-papo com a gente. Daniel, vamos lá, mais um? Vamos, mais uma vez, eu não me canso de falar, agradecer todo o pessoal envolvido nesse podcast, não querendo causar polêmica, tá? Mas eu recebi um comunicado mediante a última do Michael Jordan, eu recebi um comunicado do Kareem Abdul-Jabbar, que ele também jogou com o professor Paulo também no GQA, mas eu ainda não era nascido nessa época. Mas isso aí a gente tem que comentar sobre isso, tá? Climbing to cruise at 42,000. We'll report again over Lincoln. Over and out. Wait a minute. I know you. You're Kareem Abdul-Jabbar. You play basketball for the Los Angeles Lakers. I'm sorry, son, but you must have me confused with someone else. My name is Roger Murdoch. I'm the co-pilot. Mais uma vez agradecer, Igor, Brunão, muito obrigado pela presença de vocês e pela confiança, né? Da gente poder estar fazendo mais esse trabalho. E esse bate-papo de hoje, já adiantando um pouquinho, vai ser para falar das rodadas de vocês, que vocês jogam 14 amanhã, não é isso? 15 amanhã e 14 na quinta-feira. Então, rodada dupla de vocês dois, terça e quinta-feira, no Flamengo, não é isso? Isso aí, Nagado. Então agora vamos aqui. Para representar o Clube de Regatas Flamengo, a gente recebe o técnico do Sub-14, Sub-15, o senhor Igor Melete. Boa tarde, Igor. Boa tarde, é um prazer enorme estar aqui, participando desse podcast. Obrigado aí pelo convite, Daniel, Léo. E quanto mais a gente fala de basquete, melhor, né? Exatamente. Somente da base, né? Principalmente da base. Para representar o Tijuca Tênis Clube, o técnico do Sub-14 e Sub-15, Bruno Russo. Um prazer ter você aqui. O prazer é todo meu, agradeço demais aí o convite do Daniel e do Léo, né? Não é convite, é uma intimação. Então, convocação. Se eles chamam, a gente tem que vir, porque falar de basquete é bom, falar de basquete entre amigos é ainda melhor. E tá aqui com o Igor também, que é o amigo de longa data, amigo e adversário de longa data. Vai ser bem maneiro esse bate-papo aqui. Daniel, primeira pergunta, fala do pré-jogo aí. Primeiro eu queria que vocês falassem um pouquinho, né? A gente sempre pergunta como é que é o preparativo de vocês, se tem uma preparação especial a cada jogo, sendo ele do Sub-14, ou do Sub-15, ou do Sub-15 do Sub-14, que essa vai ser a sequência, né? 15 e 14. A gente sabe que vocês sempre, tanto Tijuca quanto o Flamengo, mais alguns outros times, vou encaixar o Botafogo aí e mais o Fluminense, estão sempre brigando pelos títulos, né, do campeonato, na parte final. Como é que é essa preparação de vocês? Você pode deixar começar pelo Igor, porque ele é o mandante desse jogo aí. Bom, Tijuca e Flamengo é um clássico, né? Sempre foi. É um clube muito vencedor, né, no basquete nacional. E claro que é um jogo dessa importância, sempre a semana é especial, né? Semana de clássico, os treinos são mais fortes, né, visando o jogo. Eu conheço o Brunão desde sempre e a gente tenta, né, trabalhar sempre os pontos fortes e fracos do adversário para a gente tentar levar essa vitória. Quando você fala de tempos de olhar
olhar os atletas dele, do movimento que ele faz, seria isso? Sim, sim. Além disso, né, característica individual de cada um, né, que a gente passa para os atletas, apesar de eles se conhecerem, né, sub-15 principalmente já estão jogando aí contra 5 anos aí, mais ou menos. Então, os atletas, eles mesmos já se conhecem, já sabem quais são os pontos fortes. E, enfim, é isso. Semana é especial. E aí, dentro da semana, 2 clássicos, né? Mesmo clássico, mas 2 categorias diferentes. E você, Brunão? Então, cara, enfrentar o Flamengo é osso. Enfrentar o Flamengo do Igor, meu irmão. O Igor, ele, de vez em quando, lá no Flamengo, roda, né? O Igor vai para 17, vai para 16. E toda vez que, quando eu anuncio, eu falei assim, pô, o Igor vai na tua categoria, eu falo, putz, já vem. Não sei nem dormir. Não, porque quando o Igor. Aí, por mais que a gente já se conheça, já sei como é que ele vai vir, ele já sabe como é que meu time vai funcionar, então vai mudando as características de jogador. E esse preparativo, né, na semana do jogo, ela se torna... A gente acabou de se enfrentar no Sub-15, lá no CBI, fizemos um jogo muito, muito maneiro, muito disputado, ele fez um primeiro tempo impecável, a gente fez um segundo tempo muito bom, então ficou bem dividido ali. E... Eu vi a bola do Enzo. Eu vi a bola do Enzo lá dentro. Foi muito certinho. E aí empataria o jogo, ia ter prorrogação e tal. E aí a gente... Então a gente tem um preparativo todo falando, conscientizando os atletas da importância do jogo, do adversário que ele vai enfrentar, pede para que eles assistam os jogos, né? Agora a gente tem muita informação na internet, né? Os vídeos, os jogos transmitidos, então a gente trabalha demais. Ontem mesmo foi um domingo quase todo dentro de casa, analisando 14, 15, o que a gente pode fazer para mudar, para melhorar, e é isso. A gente chumbo grosso aí, mano. Ontem sempre. Ontem foi o Deodoro. Agora, Tijuca e Flamengo são times de tamanha tradição aqui no Rio de Janeiro. E assim, como vocês sempre têm a responsabilidade de estar entre os favoritos, como passar isso para a garotada sem gerar aquela pressão, né? Estamos falando aqui de jovens de sub-14, sub-15, sem passar por aquela pressão excessiva. Tá ficando cada vez mais difícil, né? Porque a gente tem que encontrar uma linha bem tênue, uma linha bem fina, assim, onde a gente força... os meninos não podem perder a ludicidade, não podem perder o prazer de jogar, mas eles têm que entender que não é só o prazer, eles têm que ter o compromisso e a responsabilidade. E às vezes a gente aperta demais, aí acaba perdendo o atleta. A gente afrouxa demais e acaba perdendo o rendimento daquele atleta. Então, a gente, enfim, eu costumo cobrar, não quer compromisso, você procura um clube que não vai disputar título, entendeu? Mas aí, enfim, tem uns que se adaptam, tem uns que respondem a esse estímulo, tem outros que não, e aí, assim, a gente vai tentando achar, esse que é o ponto mais difícil, a gente ver quem é que está para um jogo como esse. Com certeza, isso que o Bruno falou é de suma importância, né? Os meninos não perderem a alegria de jogar. Sim. Né? Eu tento canalizar ao máximo para mim essa pressão. Não deixar passar, tanto que eu tô careca, né? Léo me conheceu, né? Daniel, eu tinha muito cabelo, mas já acabou, né? Por conta de... Eu trabalho num clube que é eu sou extremamente pressionado o tempo todo, né? Sim. Por resultado e tudo, enfim. Só que eu trabalho com criança, né? E essa linha tênue que o Brunão falou, é exatamente isso, né? A gente tentar ali segurar o máximo para não deixar isso passar, lembrando que a gente trabalha com criança e não com adulto, né? O profissional tem mais que ter pressão mesmo. Eles ganham para isso, ganham bem para isso. Então, assim, eles têm que jogar na pressão. Todo mundo pode jogar pressão para cima deles e é isso, né? Mas quando a gente trabalha com criança, a gente tem que ter esse cuidado, né? De não
exceder essa linha, né? Mostrar para eles que é um esporte competitivo, né? Eles estão ali porque eles gostam da competição, eles querem isso, a maioria, né? Eu digo a maioria porque a gente sabe que quando a gente trabalha com criança, não são todos que querem virar profissional. Não são. Né? Assim, querem estar ali, querem estar no meio de amigos, querem participar desse momento de competição e tudo, mas a gente sabe que a maioria ali não quer virar profissional. Tá ali pra o esporte. É isso. E a gente tem que saber levar isso, tem que saber dosar essa pressão para eles por conta exatamente disso, que eles são crianças, estão em formação, né? Nós somos técnicos de basquete, mas somos educadores, professores. Então a gente tem que levar isso em consideração que às vezes essa pressão atrapalha muito, né, os meninos. E é isso, eles se perder a alegria, vai parar de jogar mais cedo ainda. Não vai chegar nem no 19. A gente vê muito isso porque, além da pressão natural de você estar em quadra, tem a pressão dos pais. A gente sabe que tem. Acho que a maior pressão que o garoto sofre hoje em dia são dos pais. Aí em clubes tradicionais, como o Tijuca e o Flamengo, ainda tem a pressão dos associados, torcida. Ainda mais o Flamengo, muita pressão de torcida. Então, assim, lidar para vocês, eu acho que com essa pressão, blindar os meninos dessa pressão deve ser muito difícil, né? Sim. E, assim, no mundo pós-pandemia, tudo ficou muito mais difícil, né? Porque, claro que tem essas demandas do psicológico e agora tem a saúde mental do atleta, então a gente tem que trabalhar isso. A gente tem muitos atletas agora a gente tem no Tijuca a gente tem atleta laudado, quase em todas as categorias tem atleta laudado e eles performam, eles não são inclusão, eles performam, mas a gente tem que ter esse olhar. Entendeu? E saber que com eles não funciona, não é a mesma coisa como falar com outro atleta. Aliás, nenhum atleta é a mesma forma de falar. Né? Você tem que saber quem é quem. O cara que vai performar com uma bronca, o cara que vai performar com tapinha nas costas, com carinho, né? Sim. A gente quando a gente fala, isso parece ser um tema polêmico, mas a gente sempre comenta sobre isso, que é a influência dos pais hoje nos atletas. A gente vê muito em redes sociais que está acontecendo uma situação que é ruim para o nosso meio, não só no Rio de Janeiro, tá? Em todos os esportes, no Brasil inteiro, está acontecendo alguns tumultos entre pais, entre associações, entre federações, entre árbitros, por conta de pais na idade de 12 a 15 anos, né? Essa pressão do pai também na criança, né? de estar querendo que a criança performe, que ela tenha uma performance gigante. E a gente, dentro da federação, a gente já está tentando trazer algumas coisas para a gente poder melhorar isso tudo. Mas nada melhor, uma coisa legal que a gente ouviu, né, tanto do Gonzalez quanto do Rafael, a conversa que eles têm interna com os pais, geralmente para tentar evitar isso. A gente não vai entrar em detalhe, há pouco tempo aconteceu uma coisa muito ruim no nosso sistema, a gente veio criando algumas coisas para poder estar mudando. Não justifica você querer fazer um comparativo com outro estado, mesmo sendo no nosso esporte no basquete. Acho que isso é ruim, né, da gente poder estar, e a gente tem que tratar isso de uma forma direta entre todos. Eu acho que a federação, os clubes, os pais, a gente tem que chegar. O próprio instituto, ele hoje faz um trabalho com uma psicóloga, não lembro o nome dela. Luana Carrete. É sensacional a palestra dela, que a gente vai tentar até trazer ela para os pais. A gente vai tentar canalizar para poder trazer ela isso para os pais. E uma coisa também que eu vejo no nosso meio muito legal, tá? A inserção de crianças com TDAH elevadíssima, hoje jogando basquetebol. É o menino do Botafogo, né? Que agora hoje está no Tijuca. Não, mas não é só ele. Você vê hoje que tem vários casos, e a gente consegue absorver bem, os clubes conseguem absorver bem, e alguns com potencial gigante. E a gente está enxergando isso. Isso, Daniel, a gente tem que trazer a atualização e capacitação deles. Porque se ele não tivesse essa capacitação, esse feeling de identificar, o tato de cuidar dessa criança do jeito que eles estão cuidando, não teria isso.
Eu acho que isso aí a gente tem que enaltecer a preparação deles. Verdade, Porque às verdade. vezes a gente esquece E dos de clubes, falar né? isso. Primeiro tem que ver se os técnicos são laudados também, né? Igor, Cristiano, Dudu. É porque naquela época não existia. Naquela época não existia essa história de TDAH. Porque se com certeza se tivesse, 95% ia ter. Pô, Ô, Daniel, Só tem que maluco. conversar bem esses nomes com o Bruno tá falando, a gente tem que pensar direitinho. Tu pegar o Dudu surtado ali, Mas em relação até aos pais que a gente estava falando aqui agora, vocês enxergam que os pais, alguns, né, trazem aquela cultura do futebol, da cobrança, de ver o jogo, estar na arquibancada. Vocês enxergam que eles trazem isso também na quadra? Como é que é a relação de vocês com os pais? Eu ia tocar nesse ponto. Eu acho que a minha relação com os pais é tranquila, né? Não é questão da minha relação, assim, mas acho que está passando um pouco, já passou, né? Um pouco do limite ali. Né? Alguns clubes, né? Os pais são bem participativos ali, mas acabam trazendo essa cultura do futebol e aí ficam xingando as crianças, entendeu? Então... Xingando a arbitragem. Xingando a arbitragem. E a arbitragem, eu aí- comentei isso da outra vez, cara, ele é uma arbitragem específica. Poucas pessoas entendem uma arbitragem de basquetebol. Sim. Né? O futebol é nítido uma falta, é nítido um pênalti, é Sim, nítido um sim. impedimento, mas no basquete não, tem coisas que é despercebido, né, cara? Não, e as pessoas estão trazendo essa rivalidade do futebol para dentro da quadra, mas assim, como eu falei, se for no profissional, beleza. Beleza, você, né, tem a rivalidade ali, é esporte profissional. Na natação, no basquete, no judô, no futebol, vai ser o profissional. Só que as pessoas não conseguem entender essa diferença da base. A gente está lidando com jovens e crianças, né? E trazem essa rivalidade. Isso para os meninos é muito ruim. Se você for num jogo, vocês vão ver os meninos ali, os nervos à flor da pele, alguns jogos, né? Por conta dos pais atiçando na arquibancada. Só que acaba o jogo, os moleques vão no vestiário um do outro, brincam e tal. Se conhecem. Sabe? Então, assim, me parece até que os pais estão querendo, né, Se projetando. se projetar em cima dos filhos ali. O que eles não conseguiram ser, de repente, não conseguiram ser atleta de... Aquela frustração, né? A frustração de não ter sido atleta de alto nível. Porque, assim, normalmente, os filhos dos atletas de alto nível, os caras não têm esse comportamento, né? Na arquibancada. Eu, pelo menos, já não conheço nenhum que foi atleta de alto nível tem um comportamento desse na arquibancada. Verdade. Então, assim, aí você vê que quem tem não conseguiu chegar. E aí tá vendo no filho aquela possibilidade de ser o que queria ser. E é bem Né? tentador, cara. Nem seja nem ser profissional, mas de ser um cara o melhor da categoria, que ele nunca conseguiu ser e hoje está projetando no filho. Então, assim, acho que tá demais mesmo, tá demais. Alguns clubes, assim, principalmente eu como Flamengo, né, a gente, em alguns clubes a gente chega e é mal recebido, na verdade, mal recebido. E às vezes, pô, já tive jogo de sub-13, sub-14, eu no banco e um pai aqui atrás xingando os meninos de 14, 13 anos. Calma aí, né? Pô, aonde que a gente quer educar essas crianças? E como resolver isso na hora? Vendo um cara ali xingando? Você conversa ou... Então, é difícil, né? Todo mundo com os nervos da flor da pele, aí para o jogo. E tem o fala jogo, que Tem atrás para alguns parar o mecanismos. jogo. A federação tem alguns mecanismos, que é o árbitro identificar, pedir para parar. Sim. O clube mandante, a gente pede para ele parar. Se o cara não parar, a gente para o jogo, até o cara sair, para poder fazer a tirada dele do ginásio, entendeu? Mas é ridículo um negócio Não, desse. Teve um jogo que veio uma mãe falou assim, bota esses animais na jaula. Criança de 13 anos. Sub-14. Foi sub-14. A gente olhou assim, mamãe. Entendeu? Eu vou mais além, eu acho que não é só um problema do esporte, é um problema da sociedade em geral hoje, onde tudo... E pós-pandemia, né, cara? Onde tudo virou tema de discussão, de debate, tudo vira para o lado pessoal.
Entendeu? Ninguém pode. O fato de eu estar torcendo a favor do meu time não implica que eu quero o mal do outro time. Eu quero a vitória do meu time. Não quero que o outro time aconteça aquilo que eles gritam na arquibancada. Que vai para lá, que vai para não sei aonde. Eu quero que meu time vença. Eu quero que se eu estiver torcendo, pouco me importa o que vai acontecer com outro time. Mas aí todo mundo. Aí quando tu fala que quer que o outro time perca, aí a outra torcida já fala, então você também vai. Aí começa uma trocação, um xingamento, uma exacerbação que não combina, cara. E aí eu sempre cobro dos meus atletas que o atleta diferenciado, ele não é aquele que tenha mais técnica, não é aquele que tem mais recurso, é aquele que tem melhor inteligência emocional para poder usar o recurso que ele tem, a técnica que ele tem, no momento adequado. Se ele for um cara completamente tresloucado, como esses pais se encontram, ele não vai tomar a decisão correta no final do jogo ou em qualquer momento do jogo. Porque vai ter a pressão da torcida, vai ter a pressão do relógio, vai ter a pressão dos companheiros, vai ter a pressão do adversário, e esse cara tem que estar pronto. E os torcedores, hoje os pais, fazem exatamente o contrário. Mostram um desequilíbrio emocional gigantesco. Sabe? A gente está com todo carinho, todos os meus irmãos do futsal, mas o futsal que tem muito isso, essa coisa da briga, os caras jogam a vida ali, né, para o menino ser atleta, e hoje o basquete está caminhando para isso. Tudo é rivalidade, uma rivalidade que não existe entre os meninos. Não existe. Outro dia estava tendo uma briga de pais, os moleques estavam dentro da quadra conversando, foi até o Flamengo e Botafogo. Os moleques estavam dentro da quadra de boa ali rindo, e os pais estavam questionando, tal. Isso vem de eu acho que é muita galera que vê a coisa da camisa. Eu já fui xingado várias vezes, ameaçado de demissão, porque eu sou amigo do André. Eu estava no Botafogo na época. Uhum. Ele me viu conversando com o André, e o André é um cara que me ajudou demais, o cara é meu guru. E os caras, eu falei, o cara me ajuda até hoje. Vocês estão xingando mesmo um cara que me ajuda, porque ele é Flamengo, eu sou Botafogo. E aí, eu acho que isso dissemina dentro da coisa, só que os garotos ali não têm. A gente chegava atrás, muito arena, alguma coisa, tá todo mundo conversando, todo mundo amigo, todo mundo. Cara, isso é para torcida, para vender camisa, para como negócio, não esse discurso de ódio, né? Se você é Flamengo, eu vou te odiar porque eu sou Vasco, eu sou Tijuca. Eu acho que a sociedade como um todo está muito nessa coisa de nós eles, né? Exato. Busca cada vez mais a separação, o que nos separa, e a gente podia procurar o que nos aproxima, isso aí. e todo mundo está procurando o que separa, você é isso, você é aquilo, todo mundo é rotulado, e exatamente aonde separa, onde segrega. Cara, e de boa, eu acho que a maior consciência que os pais tinham que ter é o que eles estão ensinando para os filhos deles, cara. O que eles estão ensinando para a próxima geração. Eles estão ensinando que fazer isso é correto, não sei o que, aí não que é, vai cara. piorar, porque aí essa E, geração pô, vai eu não sei ensinar como é pro que um filho, pai, mas- eu não sei como é que uma mãe que chama uns outros garotos de animais, de jaula, o que ela está ensinando pro filho dela que está ouvindo aquilo, cara? Será ela que eles não mesma falar. enxergam isso, bicho? E aí, se um outro pai fala do filho dela, aí olha lá, eu não sei o que, sabe, Cortar um cara? pouquinho, Daniel. Vamos voltar para o basquete? Vamos. Vamos lá. Não, mas isso é importante, Léo. Não, sim. Agora, 14 e 15. Qual a projeção que vocês tiveram no início do ano? E como você vê a evolução da equipe de vocês nesse ponto do campeonato, da competição? A minha projeção era campeão 14 e 15. Sim. Simples. Mesmo ir do outro lado. Mesmo ir do outro lado. Principalmente o do outro lado. Pô. Não, aí, fugindo, brincadeiras à parte, o Tijuca no 15 foi o único clube que não havia se reforçado. Todo mundo pegou um jogador aqui e ali, a gente manteve a mesma base, mesmo time praticamente. Aí agora a gente conseguiu um reforço que veio do Corinthians e tal, então que vai ajudar, veio pontualmente para ajudar o nosso time. Então o nosso 15 estava, eu via um degrauzinho abaixo de Flamengo e Botafogo. Com a chegada desse menino, eu acho que deu uma igualada. Ele jogou CBC? Jogou CBI. CBI. O Manaus. E muito aí, forte. E alto, inteligente, mata uma bola. E aí, pra tirar uma maçã lá de dentro, sai maçã. Aí acho que agora no 15 a gente tá no mesmo degrau ali, vai ser uma semifinal, uma final, espero que todos estejam lá, que vai ser uma semifinal, uma final bem maneira.
E no 14, o Tijuca é o atual campeão do Sub-13, e aí a gente ganhou a Sul-Americana também, esse ano, agora em julho. Então, talvez seja mais difícil motivá-los até do que o 15. Porque falar para eles, continua treinando forte, e aí começa a dar uma relaxada, começa a dar tranquilo. A gente jogou contra o Fluminense sábado, já deu uma relaxada mesmo, sabe? Começaram a jogar devagarzinho, começou muito forte, depois desacelerou. Então, medir essa frequência, ainda mais que ficou um bom tempo sem jogo, eles esfriaram e tal. Então, mas eu acho que a gente vai brigar. A ideia é fazer final no 14 e no 15. Nessa idade, manter o foco já é mais difícil, né? Porque quando você chega numa zona de conforto, é pior ainda. Que cheguei lá, não preciso mais me esforçar tanto, né? Pelo que eu vou brigar agora, você já foi campeão, mas os moleques estão focados, cara. E aí? Essa geração nossa, sub-15, né? Desde o ano passado, assim, eu falava isso. Eu acho que é a geração que mais igual. Assim, ano passado brigaram 5 pelo título, do 1º ao 5º, e o Niterói vindo ali em 6º, crescendo, né? Então, assim, tinham 6 times que tinham condição de brigar legal pelo título. Né? A gente foi campeão, mas ganhamos a semifinal do Tijuca de 1 ponto, 2 pontos, eu acho, se eu não me engano. Né? Então, assim, jogo pegado o tempo todo. Eu tinha perdido um jogo no campeonato, que foi pro Fluminense, que era o 5º. Mas que perdeu para todo mundo ali também. Ganhou do Botafogo, ganhou do Tijuca. Não, os dois. Mas só não ganhou do Tijuca, eu acho. O Fluminense ganhou do Volta Redonda, acho que o Volta Redonda ganhou uma deles também. Enfim, dos 5 ali primeiros, né? Um ganhou do um, o outro ganhou do outro. Enfim, perde e ganha. Foi bem legal e esse ano manteve isso. Né? A Volta Redonda teve 2 perdas ali. O pivô deles que veio pro Flamengo e o armador deles, que é um menino sensacional, que foi pro Minas. A Volta Redonda deu uma caída forte. Uma caída, né? Sim. Perdeu 2 principais deles. Mas continua. Jogar em Volta Redonda sempre chato, né? Difícil jogar e tudo. Continua ali na briga. E é isso. Do 1º ao 5º pode dar qualquer coisa. Essa geração sub-15 acho que é a nível nacional também. Lá no CBI a gente viu vários times bons. Agora a CBI a fase final em novembro. Vai ser muito legal, assim. Eu já vi alguns times jogando e é uma geração boa. Quem você poderia destacar aí dos times que você viu? Do CBI? São José, um absurdo. São José, Campineiro, já vi Minas, já vi Pinheiros, Paulistano. O campeonato que vem crescendo pra caramba, né, cara? Sim. Um trabalhozinho legal, né? Muito legal o trabalho deles. Nós do Rio, né? Sim. Foi uma pena o Tijuca não ter ficado, que éramos para ter sido os 3. 3. Foi na última bola, né? Foi, não. Não, mas o Botafogo perdeu a semifinal Ponta Grossa. Se o Botafogo ganha, aí o Tijuca ia jogar com Ponta Grossa o 3º e 4º, tinha chance de ganhar, e nós o Botafogo a final. Provavelmente podia ser os 3 cariocas, né? Na fase final. Pra gente ia ser excelente pro Rio. E a gente ganhou do Thalia, que havia ganho do Ponta Grossa. Então, quer dizer, dava para... Porque eu, como federação, me deu um gás danado essa sucesso de vocês no CBI Sub-15, porque o 17 ele foi frustrante pro Rio de Janeiro. Foi muito frustrante. Eu falei, cara, o que a gente está Hoje ganhamos lá no 17, primeiro jogo lá. Fase final, né? Começou hoje. E só tá Acho que é só o Flamengo, né? E o Flamengo não disputou a fase de classificação, porque ainda estava classificado. Então, na fase de classificação do CBI, foi muito parecido com o Sub-15 também, o Super CBI, né? E a gente não classificou ninguém, só tá o Rio, porque já estava classificado o Flamengo. Entendeu? Dá para ter botado 2 ali. E pra gente foi frustrante. Eu falei, cara, onde é que a gente está errando, né? nessa história? Sim. Até o próprio Flamengo mesmo, cara, tô analisando friamente, até apesar dele trazer atleta, ele perdeu uns garotos também com potencial. O próprio filho do Duda Machado, né?
foi jogado, já tinha perdido ele no ano retrasado, não é Sim, isso? foi no Mas ele é essa geração. Campineiro. Mas ele é essa geração. Geração 17. Ele foi pro Campineiro e agora foi para os Estados Unidos. Essa geração também é a geração Marcelinho. pós-pandemia, né? É. Ela perdeu quase que 2 anos dessa geração sub-17 também. É. Ele ficou muito tempo sem ter. Cara, mas pintou uns garotos com potencial gigante. Tanto é que vai ter uma seleção agora de sub-17. A gente tem uns garotos do Rio cotados para ser convocado para essa seleção. Mas quando você olha para uma seleção num todo, um potencial gigante, cara. O nosso 17 a gente teve muitas perdas, né? O filho do Marcelo, o Guga, tá nos Estados Unidos agora. A gente já tinha perdido, né? Guga, o LG, que era um lateralzinho nosso, que era importante na rotação, parou de jogar, foi fazer medicina. Ele quer fazer medicina, então ele tá cursinho e tudo. Acho que ele jogou até pelo Jequiá, não jogou? Tá jogando pelo Jequiá. Jogou pelo Jequiá. Esporadicamente. É. É o Jequiá, Daniel. Jequiá, sempre É, Jequiá. é Sempre o Jequiá. Pedi para falar, vocês viram. Pedrinho, né? Pedrinho tá na Espanha, que era um menino que fazia muita diferença nesse grupo. Então, a gente teve perdas significativas nesse 17, né? Nesse meio tempo aí. Que é uma coisa que a gente vem trabalhando no Rio de Janeiro, que a gente conversa com a Confederação Brasileira de Basquete, o que a gente pode fazer, não só falo só do Rio de Janeiro, dos demais estados, para segurar atletas com potencial, para tentar evitar esse êxito para São Paulo, que ele é gigante, continua sendo gigante. Né? Se você for pensar, São Paulo sempre está levando atletas de todos os estados, mais do Rio, Santa Catarina e Paraná. E assim, o que credencia o nosso trabalho é quando a gente sai para disputar a Sul-Americana ou qualquer competição, a Liberty, no 12, 13, 14, a gente faz jogos de igual para igual, muitas vezes ganhando, como a gente ganhou, o Tijuca ganhou esse ano, e o Maurinho já ganhou lá na Sul-Americana também, e aí quando chega no Sub-15, aí eles começam esse pensamento então ele pega o menino de Roraima, o moleque do Acre, o outro da Bahia, o outro não sei o que, só potencial, coisa que pelo menos o Tijuca não tem recurso para alojar, para acomodar, para manter. É grande diferencial deles. E aí eles pegam esses atletas, levando agora pegando do Rio e levando para lá. Então o que poderia credenciar o nosso trabalho é mostrar que quando está de igual para igual, a gente bate de frente e muitas vezes ganha. Agora, quando começa a ter a profissionalização, né, você trazer jogador de fora, e eles começam a dar um passo à frente. Não dá para você bater hoje em dia com o time do Pinheiros e você bota ali, tem 8 meninos de fora. Você pega um time do Paulistano também, que tem, até o Sub-15 tem a cota lá de associado. Aí depois dali, uma legião estrangeira tremenda. Isso não tira o mérito do trabalho do técnico do treinador. Tá? Mas, em termos de igualdade... É mais fácil, né? É bem mais fácil. Não pode querer tirar o mérito do trabalho de vocês. Porque Exato. quem formou foram vocês. A verdade é essa. Porque o garoto sai daqui no Sub-15, Sub-16, ele já está com a formação encaminhada. Só para salientar isso tudo que a gente está conversando aqui agora, o último brasileiro de seleções que São Paulo disputou, que foi um 17 em Goiás, podiam levar 10 atletas. Dos 10 atletas que eles levaram, 8 eram de fora. 4 do Rio de Janeiro. É aquela geração do Jamelão e... era significativo a questão de trabalho, né? Que os principais de São Paulo não são de São Paulo. Eu vivia a nossa seleção toda caseira. Não, e aí quando você pega que tem potencial pra caramba no Brasil, ele falou do Acre, Amazonas, Rio Grande do Norte, cara, eles vão lá e pincelam os caras que são, aquele cara pra chegar aí. Você vê o menino do esporte lá, o 18, jogadoraço. Daqui a pouco vai estar pintando em São Paulo. Sub-15 ano que vem deve estar. Que a diferença é só a questão do alojamento e a manutenção do Brasil. Estudo e tal, e fica difícil. Porque assim, estudo, depois eu acho que uns clubes têm as parcerias. Tranquilo, parceria boa, colégios bons.
o acolhimento do feedback. Agora, vamos para uma polêmica? Eu quero Agora, corte. comigo mesmo. Eu quero corte. Só mandar. A gente tem aí, não vou generalizar, mas tem uma parcela dos dirigentes que, nessas categorias, priorizam mais a vitória do que revelar os jogadores. O que, na opinião de vocês, né, vocês mudariam nessa mentalidade desses dirigentes que pensam nisso? Caraca, essa pergunta foi pior que eu já fiz, hein, cara? Tu quer mesmo, hein? Eu quero corte. Aí, vou te dar uma moral, hein? Começa você. Tava elaborando aqui, ó. Tava elaborando pra continuar no meu emprego. Mas... No geral. Então, cara, a gente tem os técnicos têm uma autocobrança que ele é maior do que qualquer dirigente. A gente se cobra e conhecendo os meus adversários, o Igor, o Peri, o Leozão do Fluminense, a gente tem uma cobrança que a gente vem de uma geração onde era tudo muito disputado. Entendeu? Tanto é que hoje em dia a galera que está chegando, eles têm que pegar essa ideia de vencer, que não é simplesmente essa coisa de trazer jogador, é trabalhar sábado, domingo, feriado, cada vez mais cedo, cada vez mais forte, cada vez mais... Porque a gente se cobra muito. Tá? E os dirigentes, eles vêm com essa ideia de ser campeão, que o resultado... por exemplo, vou dar em 2022, no final de 2021, o Botafogo, eu estava lá no Botafogo, o Botafogo sofreu um desmanche gigantesco do time que seria o Sub-13. E aí eu estava no Sub-14, Sub-15. Com a ida do Dudu pro Tijuca? Isso. Aí teve uma debandada, a gente perdeu 7 jogadores de Sub-13. A gente ia estrear, na estreia do time, quer dizer, a gente só tinha 3 jogadores para jogar, o resto era Sub-12. Então, a gente fez uma peneira, um catacata, sabe? Veio o jogador dali, veio o Samuel de Seropédica, veio o João Vitor de Campo Grande, veio o Reinaldo de Olaria. Aí lá só tinha o Bento, meu filho, o Mateuzinho e o Vitor Locilo aqui, também nem está jogando mais. Então só tinha esses 3 jogadores. E a gente compôs ali e a gente foi trabalhando, dia, sol, quadra, não sei o que, foi trabalhando. E a gente chega no final do ano, montando o time andando. A gente chega no final do ano, o Volta Redonda tinha o Iago e o João, que faziam chover, jogavam pra caramba. E a gente pegou na semifinal. E a gente perde o primeiro jogo de 3 pontos pro Volta Redonda. No segundo jogo a gente domina o jogo inteiro. A gente está ganhando por 2 pontos, jogo controlado. O Iago vai e me acerta uma bola do meio da quadra e ganha o jogo. Aí elimina a gente. Aí, isso já no jogo 3, a gente já havia ganho um jogo. A gente perdeu o primeiro, ganhou o segundo. Então, ficou uma lição ali, que a gente não foi campeão aquele ano, mas... Essa geração do Sub-17 hoje? 16. Geração 16. E aí Mas tu estava nessa geração 17 do Botafogo? Tá? Então, aí no ano seguinte eu passei para 14 e 15. Né? Eu fui campeão com eles no 14 e no 15. Já tinha o Medina? Isso, Medina, o Charleston, o Saulo. Caio. E aí nessa época eles eram Sub-14. Então a gente chega no final do ano, um baita sentimento de dever cumprido, porque, cara, começar o ano com 3 jogadores e o restante a gente ensinando o básico do basquete competitivo. Não adianta ter skill, o arremesso perfeito, se não souber a hora de usar. Então a gente teve que ensinar todos os conceitos de 5 abertos, de 4 abertos, de defesa assim, defesa assado. E chegou no final do ano a gente fazendo um baita jogo com o Volta Redonda, que era favorito ao título. Aí acabou perdendo para o Tijuca, né? Pra gente. Não, a gente fez a disputa de 3º lugar nesse ano. Então foi pro Tijuca. Aí perdeu pro Tijuca, mas o Volta Redonda era favoritaço, né? O Iago fazia 25 pontos por jogo, 22, quando ele fazia 15, estava bom pra gente. Então... Iago, filho do Pipe. Vereador. Que foi o primeiro aí pra Minas. Foi o primeiro para Minas.
Então o diretor entendeu, falou, ó, dever cumprido, tal, parabéns, parabenizou, legal e tal, mas fica sempre aquele gostinho, a gente ficou amargo porque a gente poderia ter ganho e tal, mas no cômputo geral, a cobrança dos dirigentes, elas têm sido bem incisivas, assim, ó, é tudo muito bonito, tal, mas tem que ganhar. Se não ganhar, não tem porquê. Claro que a gente tem a preocupação em formar o jovem, formar o caráter, formar o cidadão, mas é a vitória que mede o nosso trabalho. Isso é um bem, viu? Nossa, A responsabilidade agora, né? Geral. Cabelo. Acho que eu concordo com tudo isso que o Bruno falou. Acho que os treinadores, nós nos cobramos muito, né? E aí aquilo que eu falei no começo, né, tem que ter esse cuidado aí de absorver essa cobrança quando ela vem e tentar não passar 100% para os atletas, né? Vide que são crianças ainda em formação, jovens em formação. Então essa pressão atrapalha. Mas assim, no Flamengo, né, a gente vive de vitória mesmo. Tem jeito. Tem jeito. Mas assim, o Diego, ele deixa bem claro pra gente que ele quer formar e tudo, tal. Mas... Que até sub-14, né? Até sub-14 não tem cobrança de resultados, né? Mas ganhar é sempre bom. Porque tem um detalhe importante nessa história toda, até para o público poder saber, com a chegada dos CBIs, né, do 15, 17 e no 19 mais LDB Não, vai... CBI é 15, 17, 19. 15, 17, 19. Deu uma piorada nessa cobrança porque o título vale dinheiro, né, velho? Vale O dinheiro, título vale mais dinheiro para a temporada seguinte. Então essa cobrança ela deve ser mais pesada ainda, para quem disputa os CBIs, né? Sim, com certeza. A cobrança a partir de 15 é maior justamente por conta disso aí. Fazer uma outra pergunta para vocês. Mais leve agora. Esses caras são seleção carioca, seleção brasileira, são, acho que uma das as duas maiores referências do Rio, né? Não forem as maiores, são uma das maiores, com certeza. O que vocês, na cabeça de vocês, se vocês estivessem no lugar do presidente da federação, vocês fariam para melhorar? Vocês querem que eu saia? Essa é a mais fácil, tá? Vocês querem que eu saia? É porque era a experiência que vocês têm de formação, de know-how que vocês têm até internacional. Com certeza tem uma visão, porque o cara que está ali, ele está ali trabalhando, ele não está tendo uma visão do todo, porque é muito trabalho. E numa federação que a gente não tem recurso, é muito mais difícil ainda. Então, de repente, com a visão de vocês, o que vocês fariam se vocês fossem o presidente da federação? O que a gente pode melhorar? O que vocês acham? O Igor foi eleito presidente da federação, o que você mudaria dentro da federação para melhorar o basquete? Não pode renunciar. Então, isso é uma pergunta difícil, porque tudo que você falou aí, sem dinheiro, já pegou uma federação, né? Muito melhor do que o Álvaro pegou, isso aí eu quero deixar claro. Muito. Então, muito melhor. O Álvaro, eu costumo falar que é um nome que ele não é exaltado, que ele não é afagado, mas foi um cara que fez um bem. Foi fundamental para o ressarcimento da Federação de Basquetebol dos Estados Unidos. E te falo mais, pelo pouco que eu conheci da federação, se o Álvaro não tivesse passado esse período lá, não existia a federação hoje. Exatamente. Só vocês terem a noção da importância do Álvaro. E a gente não tem aqui. A gente não tem essa noção. Eu sei que ele foi um excelente dirigente, até pelo trato, pela forma como conduziu, mas aí todo mundo questionava, porque só faz o básico, mas, pô, a gente não sabe o que estava por trás. O né? básico hoje, é o que a gente fala, o básico na época era o máximo, era um troço assim, era o top que ele podia fazer. Porque, assim, era uma situação assim, terra arrasada. Com certeza eu não queria estar no lugar do Daniel, não. Com certeza. Mas depois da difícil... resposta eu vou responder por que eu tô. Então, é difícil até eu falar, porque eu não tenho nem ideia do que eu faria, porque, assim, fazer com dinheiro é uma coisa. Aí a gente pode botar, tem tantos milhões para faz o que vocês quiserem aí. Rico e Brunão. Aí a gente vai ter milhões de ideias aqui. Vamos fazer um campeonato, diferente de qualquer outro do Brasil. Vamos fazer um monte de coisa, um monte de ideia. Agora, fazer sem dinheiro,
que é o grande lance. Antes de você responder, hoje o brasileiro de seleções, ele acontece por conta daquele feeling que teve Federação do Rio e Federação Mineira naquele que você participou, naquele desafio Rio Minas. 2022. Cara, da parte técnica, eu pensaria numa seleção permanente. Começando o ano, né? Começa o ano. Qual categoria? Mesmo que não tivesse brasileiro. Não sei se vai ter, mas vamos fazer uma seleção para fidelizar o moleque no Rio de Janeiro. A gente bota sub-14, começa uma seleção sub-14. Está treinando para quê? Está treinando para o futuro. Uma seleção sub-16, que seria o brasileiro de seleções. Foram as duas opiniões que eu dei na CBB para brasileiro, 14 e 16. Então, mas mesmo não tem competição. Então a gente vai juntar, porque a convocação estimula o moleque. Estimula o cara a treinar mais. Então você estimula aqueles que não foram convocados vão também treinar mais para tentar entrar na próxima convocação. E também uma convocação rotativa. Esse aqui caiu um pouquinho, vamos tirar esse aqui e vamos trazer o outro que está jogando bem. Aí uma conversa aberta entre técnicos, quem que está merecendo o seu time, viu o jogo. Então faria uma comissão técnica permanente ou... Não, da forma rotativa também. Eu acho que o seu critério é maneiro. Campeão e vice do ano anterior. Aí, na verdade é um critério que eu uso desde que o Álvaro usa. Isso. Campeão e vice do ano anterior. Aí você pega lá, sub-14, convoca aí uma seleção com 15 nomes, para dar um bom treino ali, com 3 times. Aí você faz faz um treinamento, começando no início do ano, porque depois no segundo semestre vem competições estudantis, vem CBI, vem não sei o quê. Aí começa no início do ano e tal, aí já dá um estímulo. Aí 2, 3, 4 treinos até o meio do ano. Se houver o brasileiro de seleções, é claro que se intensifica. Aí entra, claro, se tivesse o dinheiro, aí você vai pegar, ia ter uma estrutura para o menino lá, com lanche, com não sei o quê, aí todo mundo ia querer ir. O próprio técnico teria o interesse. Mas, não tendo dinheiro, só essa motivação de ser convocado, acho que para o próprio técnico, ele já ficaria lisonjeado, já se sentiria prestigiado, e os atletas iriam treinar muito mais. Aqueles que são convocados, os convocáveis, aqueles que querem ser convocados, e até aqueles que vêm brigando, a gente já vê muito... Sobe o nível porque todo mundo vai querer estar lá. Todo mundo vai querer estar lá. Entendeu? Então, vai ter uma melhora da qualidade técnica de uma forma geral. De forma significativa. Respondendo a você por que eu estou nisso, cara, eu estou nisso pelo seguinte. Primeiro que o basquete me deu a minha formação como pessoa. Ponto. Todos sabem que eu sou oriundo do GQA, tinha que falar no GQA. Mas eu costumo falar, cara, eu fui um atleta mediano para ruim, não fui um cara promissor. Também, se eu fosse promissor, eu não ia seguir a carreira, por conta de várias situações. Eu ia ser presidente. E aí eu tenho apoio hoje de pessoas que acreditam. O próprio o Leozão me ajuda de uma forma significativa e gigante. As pessoas que estão comigo, a Tereza que está no departamento de arbitragem, hoje o próprio Márcio, que eu pedi para ele vir no departamento de 3-3, o Luizinho, o Luiz Olinta, um cara sensacional que me ajuda bastante desde a época do Álvaro, como vice do Álvaro. Eu trouxe ele para ele estar com a gente nesse. Então as pessoas acreditam no que a gente faz. Então, até parece papo de querer vender produto. A gente pega o FEBERG todos juntos, que é o grupo que a gente tem, que é justamente a gente junto, cara, a gente vai conseguir fazer um monte de coisa. E eu fico muito frustrado quando a gente não consegue, tipo no 17. Eu fiquei frustrado de só ter o Flamengo disputando o CBI do Sub-17, porque já estava classificado mediante o resultado dele do ano anterior. Né? Se não, se ele estivesse disputando o CBI do Sub-17, daí a gente não teria ninguém do Rio de Janeiro. Eu falei, cara, onde é que a gente está errando? Era o ponto, e o erro é a federação. Né? E quando veio o Sub-15, que a gente conseguiu esse resultado fantástico, de vários clubes do Rio de Janeiro jogando Sub-15, indo bem, tirando o IDEC, que é início de projeto, mas do Niterói para cima ficou mais ou menos na meiuca ali todo mundo, né? Mais ou menos. E o IDEC fez excelente jogo lá, cara. Não ganhou, mas fez bons jogos. Mas, cara, é início de projeto. É o início do projeto lá dos caras, e eu sempre falo, eles vão se tornar grande. Um bom início, né? Um excelente início. E uma outra coisa também, o trabalho do Niterói, já vem falando, é o melhor trabalho. O Thiago é sensacional, cara. O Thiago é um cara sensacional, inteligente. Ele é um cara inteligente, é um cara que vê pra frente. Ele vai, daqui a pouco o Niterói vai se confirmar como
vai brigar por várias semifinais, vai pegar uma final. E ele tem uma vantagem, né, cara? Ele tem o Niterói todo. Né, cara? Diferentemente de vocês, comentei até isso no podcast do Arnaldinho. Arnaldinho concorre com vocês. Né, cara, de atleta. Se Arnaldinho tá lá em Niterói, o cara, pô, eu não vou sair de Niterói para ir lá pro Tijuca para poder treinar. Então fica um pouco mais complicado. É por causa disso, cara. A gente tá na vibe de. Primeiro que tá no sangue, né? De você emociona, né, cara? Você tá no basquete, você tá na. Às vezes você para se perguntar, que eu já me fiz várias e várias vezes, cara, o que eu tô fazendo aqui, meu? O que eu tô fazendo, cara? Pra que eu tô nisso, sabe? Aqueles questionamentos. É brabo, bicho, é brabo. Mas vamos. Gente, o papo tá bom, mas deixa eu só completar. Tu fugiu legal da pergunta do dirigente, cara. Não, fugiu não. Ele falou que ele queria um corte. Eu pensei no meu emprego, pensei na minha conta. Falei, não, o Igor chegou a suar aqui, mano. Não, cara, mas é verdade. O Diego sempre fala isso, cara. Do 14 pra baixo, não tá tudo certo. Exatamente. Gente, estamos chegando ao fim de mais um quinto período. Léo, suas considerações finais. Primeiro agradecer a vocês mais uma vez de estarem aqui. Eles são duas referências minhas. Os caras que eu sempre penso quando alto nível na formação é Bruno Russo, Igor e o Dudu, né? Nosso bronquinho. E assim, cara, muito feliz de vocês estarem aqui comigo. São amigos que eu tenho já de anos, né? Desde garoto, né? É verdade. Desde garoto. E muito feliz de vocês estarem aqui acreditando no projeto, expondo suas ideias. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui, pelo trabalho que vocês fazem pelo Rio de Janeiro e pelo Brasil. Daniel? A minha era para você poder fazer propaganda da tinta que tu tá usando, que não é possível tu não ter cabelo branco, irmão. Jovialidade, todo mundo. Como ele falou, irmão, já tá na picha já. É que o Bruno fazia toda a revisão no período certo. É muita tranquilidade, paz de espírito, né, cara? Mais uma vez, eu quero agradecer. Obrigado aí pela confiança desse convite a vocês prontamente aceitarem. A ideia, como eu falei, é a gente fazer isso crescer, para a gente poder estar falando de base, isso que é importante, né, cara? A gente tem que valorizar o nosso Rio de Janeiro. E o projeto do Exalta é justamente esse, valorizar o nosso Rio de Janeiro. Que a gente tem o costume de falar mal de tudo, né? Inclusive do nosso basquete. E a gente não pode falar mal do nosso basquete. O que vocês fazem, cara, é sensacional. É só pegar o que a gente falou aqui, de quantos garotos saem, de quantos garotos são pensados, do que a gente fez no CB15, o que fez. O Sub-17 não foi legal? Foi, porque o Flamengo já estava lá, cara. Então foi um trabalho que foi feito anterior. Então é isso aí, a gente falar bem mesmo, porque vocês são profissionais, cara, excepcionais, de outra prateleira de cima. Bruno, muito obrigado. Pô, gente, obrigado demais. É sempre bom estar com vocês, é sempre bom falar de basquete. E sempre que tiver uma vaguinha aqui, ó, faltou uma, me chama que eu venho aí pra gente conversar sobre basquete e sempre que precisar também de algumas ideias, de algumas coisas, vamos conversar, vamos fomentar o basquete no Rio de Janeiro, não só a nível de clube, nível de escola, nível de comunidade, entrar na comunidade, que eu acho que é ali que a gente pode crescer ainda mais, porque o garoto que já está no clube, ele já foi conquistado, a gente tem que conquistar o garoto da comunidade, o garoto do colégio, o professor do colégio, a gente tem que trazer para a gente. É isso aí. Igor, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Daniel e Léo são dois amigos aí que me viram crescer. Sim, sim. O pai dele foi meu treinador. Jogou no GQA, com o Mauro. Joguei mesmo. Viu? Eu lembro. Eu era diretor, pô. Eu era diretor. Jogou um Cariocão. Cariocão. Joguei mesmo. Então, agradecer o convite, né? Eu bem feliz de estar aqui nesse podcast com um amigo também, Brunão, que é amigo de longa data e adversário de longa data, né? Sempre um adversário muito duro. E é isso. Falar sobre basquete é gostoso, é bom, né? E que precisar também estou aí. Tamo junto, tamo junto. Valeu, Igor, valeu, galera. Ó, antes de eu terminar, essa bola aqui da MOL tem 7 polegadas. Um abraço a galera da MOL, tem 7 polegadas, oficial da Confederação Brasileira de Basquete e também da FIBERJ, pode ser sua, tá? Você vai estar no Instagram agora do Exalta Rio, vai marcar uma pessoa, vai curtir a foto e também vai seguir o nosso youtube.com/exaltario. E antes de eu encerrar, vou revelar aqui um spoiler, no youtube.com/exaltario
Vem aí o podcast Exalta Rio com a apresentação da Sabrina, hein? Fiquem ligados. Só é seguir aí a gente no YouTube e também ativar as notificações. Valeu, galera. Aquele abraço e tamo junto! Tô olhando que é um nervoso, todo mundo me olhando aqui. Cara, aí passa muito rápido, né, velho? Pô, deu 50